Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui para te adorar. Senhor, a tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor nos trouxe a salvação. Nós entoamos esse cântico aqui nesta noite, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a salvação e nos livrou do caminho da perdição, Senhor, e por isso eu sou grato a Ti. Senhor, obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Espírito Santo, obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa enganado. O Senhor nos instrui no caminho, na caminhada. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor chegou primeiro em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir nesse momento, Deus, envia teus anjos aqui neste lugar, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda a distração, Senhor, que vem para apartar, Senhor Deus, a ligação dos teus filhos contigo, Senhor. Deus, que a palavra não volte vazia, Senhor Deus, em nenhum coração aqui nesta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que cada palavra, Deus, que venha sair da minha boca, Deus, não venha sair de mim, mas do Senhor. Para cada um que está aqui presente, Senhor Deus, inclusive comigo, Senhor. Como o Senhor já tem falado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, ou ligar as Bíblias. Lucas 24. Eu gosto muito desse texto. Podem se aceitar. Eu gosto muito desse texto de Lucas. Fala muito forte ao meu coração. Lucas 24. Pode se sentar. Esse texto de Lucas 24, sabe aqueles textos que Deus lhe chama no eixo e depois lhe faz um trampolim, né? Ele lhe chama no eixo, depois lhe joga, agora vai. Esse é um texto que o Senhor sempre fala comigo. E eu gosto dele. E o Senhor, desde agosto, né, quando estava marcado para pregar, o Senhor já estava já falando comigo e tal. Depois veio Danilo aqui, ministrou na ordenação de Silvana, e eu fiquei assim, meu Deus, palavra, né? E casou, pelo menos para mim, o que o Espírito Santo falou no meu coração. Lucas 24, a gente vai ler aqui do 13 ao 33, mas eu vou pular algumas partes, é só para os irmãos saberem e lerem em casa, tá? É uma história muito interessante, e vamos refletir nessa noite sobre caminhada, né? Eu não gosto muito de dar título a texto, não gosto de deixar muito aberto, para que Deus fale o título que Ele quer falar ao coração de cada um. Mas o título que Deus fala sempre ao meu coração, que Ele sempre me chama no eixo, é o seguinte: para onde eu estou indo? Com quem eu estou indo? E como eu estou indo? E vamos meditar esse texto aqui. Quero pedir a compreensão dos irmãos, vou tentar ler aqui o mais rápido possível. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Vão gravando esses pontos, tá? Eu vou frisar bastante. Eles estavam a quantos quilômetros de Jerusalém? 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Isso aqui foi uma pergunta que um homem estranho apareceu no caminho. Hoje nós sabemos quem é, foi Jesus. Perguntou àqueles homens. Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam como? Pronto. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles esperavam o quê? A redenção. Vão observando os sentimentos. Aqui tem uma psicóloga aí. Vai vendo os sentimentos, como é que eles estavam, né? Na caminhada. Cadê Jesus? Me perdi. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Observe que alguém não teve crédito na mensagem, né? Na palavra. Infelizmente, ou felizmente, não sei, foi uma mulher. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Isso aqui é a frase de Jesus. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso aqui é lindo demais. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunhava as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Glória a Deus. Essa história é um episódio após a morte de Jesus, onde 2 discípulos estavam caminhando e o mestre já tinha ressuscitado. E começaram a andar junto com eles. Acontece que nenhum dos dois reconheceu Jesus. Vocês deram para perceber na história? Nenhum dos dois reconheceram Jesus. Mas Jesus, mesmo assim, começou a conversar com eles. E eu acho muito interessante, porque Jesus é Jesus, né? Como nós sabemos. E quando eu leio, eu vejo que Jesus foi brincalhão, né? Fez uma de desentendido com eles. Aí eles perguntam: vocês não sabem o que acontecia? Claro que ele sabia. Ele era o Jesus. Mas só que aqueles homens, a Bíblia diz no versículo 15, né? 14, 15, que os olhos, o 16, que os olhos deles estavam impedidos para ver. O versículo 13, ele vai citar uma situação muito interessante, que eu frisei. Eles andaram por quantos quilômetros? 11 quilômetros. Vejam bem comigo. Eu fui para o nosso pai dos burros, eu fiquei matutando, aquilo ficou na minha cabeça. 11 quilômetros, 11 quilômetros, 11 quilômetros, 11 quilômetros. Aí eu fiquei: meu Deus, quantos quilômetros dá? Qual a distância para os dias de hoje? Quantos quilômetros? Da onde é para onde é? Aí eu fui para o Google, deixa eu ver, olhar aqui, ter uma noção de distância, de tempo. E aí eu botei assim: vou botar da minha casa para Adonai. Porque para mim, aparentemente, vir andando de lá para cá e voltar andando é longe, é distante. Sabe quantos quilômetros deu? 4 quilômetros. E eu ainda reclamo.
4 quilômetros, de lá para cá. Indo e voltando dá 8. Ainda assim não dá? 11 quilômetros. Vejam bem. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Primeira pergunta. Eu gosto sempre de refletir e de fazer o outro refletir. Jesus tinha mandado, os irmãos aí que leem Bíblia, tirando os pastores. Jesus tinha mandado eles saírem de Jerusalém? Não. Ficar em Jerusalém. Até que desça. Quem que a gente vai falar no aniversário da igreja? Sobre o Espírito. Quantos de nós Deus tem dado uma palavra, fique ou vá, e temos desobedecido a voz do Espírito? O próprio Jesus encarnado falando conosco, e não damos mas uma coisa que nós iremos falar, Silvana, mais especificamente, nos próximos dias. Mas não basta isso. E aí eu fiquei, não dá 11, eu quero exatidão. E aí eu fiquei, vou olhar da Adonai para a chamar os irmãos. Eu fiquei, não, eu gosto de ser pedagógico, né, Mira, ela bem sabe. Eu fiquei assim, não, eu quero pegar uma coisa recente que os irmãos viveram, sentiram, porque é muito, assim, distante, né? Principalmente para a criança, tem uma linguagem, as professoras aí, que são pastoras também, né? De crianças, tem que ter uma linguagem lúdica, para que as pessoas entendam. E aí eu fiquei, não, deixa eu ver aqui uma forma para que os irmãos entendam. Aí eu falei assim, não, vou pegar uma coisa mais fresca na memória dos irmãos. Vou botar no Google. Da Adonai, região de Cajazeiras, onde é a predominância dos membros da igreja, para a chamar. Alguém chuta quantos quilômetros dá? Não deu 11. Dá 6 a 7 quilômetros. Daqui para lá. Aí eu fiquei, rapaz, 11 quilômetros ainda não deu, não é possível. Dá mais. Aí eu peguei e fiz assim, como eu trabalho e passo todos os dias pela entrada do Umbuzal, né, Bambuzal, corrigindo, do aeroporto, o Espírito Santo logo me fez cartão postal de Salvador, vamos botar aí um ponto de referência, Bambuzal. Deu 11 quilômetros, certinho, até a entrada. Se jogar lá para dentro, daqui para lá, dá 11 quilômetros. E pegando, eu até escrevi aqui, cadê Jesus? Da Bambuzal, 11 quilômetros, andando, porque é o caminho que eles fizeram, andando. Dá 2 horas e 16 minutos, fazendo o melhor percurso. Aí a velocidade eu não botei, porque senão ia ficar chato demais, né? Aí eu botei, de carro dá aproximadamente 22 minutos, também pegando o melhor trajeto, que é o quê? Descer ali o Caçange e tal, que sai já lá perto. 11 quilômetros, andando dá 2 horas e 16, de carro dá aproximadamente 22 minutos. Os mesmos 11 quilômetros. Aí a questão em cima disso é a seguinte. Jesus tinha dado uma ordem para que eles saíssem de Jerusalém? Não. Beleza, os irmãos estão atentos, isso é bom. Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Mas 2 deles, dentre vários, que não foram só 11, né? Mas 2 deles desobedeceram a ordem e foram para Emaús. Eu quero que vocês pensem comigo, vocês são pais, a maioria aqui deve ser, pense comigo. Quando a gente dá uma ordem para uma criança ou para alguém, né? Fala o quê? Ou até para a gente mesmo. Eu vou no mercado. Você pega e fala para o menino. Já aconteceu muito comigo quando eu era pequeno. Minha mãe. Vai no mercado, compre isso, pegue isso, isso e isso. Aí você vai no caminho. Tem que ir no mercado, comprar isso e isso. Vou no mercado, chega lá no mercado, você esqueceu. Minha mãe disse que mal feito, quem faz mal feito faz 2 vezes. Isso me dava uma raiva. Porque eu chegava todo feliz. Mãe, aqui tá não sei o quê. Mãe, tá faltando não sei o quê. Volte, vai comprar. Volte, não vai brincar, não vai fazer isso, não sei o quê. Enquanto não voltar, tinha que voltar lá. Eu ia com raiva. Agora imagine você fazer um percurso de 11 quilômetros a pé. Não tinha tênis naquela época confortável.
com amortecedor, né? Não tinha carro, automóvel, né? Aí 1.6, uma Range Rover, BMW, ou até mesmo o nosso famoso Mercedes-Benz, né? O nosso famoso Buzu. Não tinha naquela época, era a pé. Você fazer um percurso desse, de 11 quilômetros. E quando você chegar lá, você descobrir que você tem que voltar. Tudo aquilo, aquela caminhada de mais de 2 horas, porque você esqueceu uma coisa lá em Jerusalém. E aí me veio outra pergunta. O que é que nós estamos esquecendo em Jerusalém? Primeiro, né? Nós já desobedecemos, já está errado. Deus mandou ficar em Jerusalém, para que a gente fosse revestido do Espírito Santo. Desobedecemos, ou seja, nós saímos em uma caminhada sem a ordem de Deus, sem o Espírito Santo. Porque se até então ele não foi revestido, então você estava desprotegido na caminhada. E aí você saiu de lá. Por que você tem saído de Jerusalém? E o que você esqueceu em Jerusalém que não era para ter esquecido? Coisas aí para a gente pensar e refletir. Aí vem o versículo 15, né? Versículo 15, deixa eu apontar aqui. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. O Senhor nos vê solitários, decepcionados, com nossas vidas em ministérios, trabalhos, casamento, amizade, também da mesma forma. Nós estamos decepcionados com o trabalho, tristes no casamento, estamos angustiados com a vida financeira, com a situação do país. E Jesus nos vê. É um jargão, né, no meio cristão. Jesus está te contemplando. É um jargão que é uma verdade. Ele está nos contemplando. Porém, Jesus, ele se propõe a caminhar conosco todos os dias. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, ele nos ouve. Irmãos, essa palavra está pronta desde agosto. Eu não sabia o tema do aniversário da igreja. E Jesus já estava falando. Ele se propõe a caminhar conosco, mesmo tendo desobedecido a ele. É assim que um pai e uma mãe faz conosco. Desobedecemos aos nossos pais, às nossas mães, ou aquela pessoa que está responsável conosco. Menino, não bula, não faça, não vá, não se envolva, não ande com fulano. Não é bom, não faça isso, vai estudar. E desobedecemos. Mas um pai e uma mãe, ele quer o melhor, ele quer o cuidado, ele quer o bem de seus filhos. Pai e mãe pressupõe que sempre quer o melhor. Me veio isso na memória, né? Fazer essa ressalva. Pressupõe que quer sempre o melhor dos filhos. E Jesus é esse modelo perfeito. Esse não tem pressuposto. Esse sempre quer o seu bem. E aí ele vem, nos ouve, nos acolhe e caminha conosco, ouvindo as nossas lamentações, as nossas queixas, todos os dias. Meu Deus, eu não aguento mais. Jesus, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Minha esposa sabe, ela sabe. O negócio aperta, meu Deus, eu pergunto logo a Deus, Senhor, o Senhor está querendo me ensinar o quê? O que foi que eu não ouvi que o Senhor me disse que eu não estou fazendo certo? Eu pergunto logo a Deus. Porque uma coisa que minha mãe me ensinou, meu filho, só erre uma vez. Não que você não vai errar, mas se você errou de propósito, uma coisa só faça uma vez. E aí, Deus, mesmo a gente errando todos os dias, Ele está ali todos os dias, nos ouvindo, nos acolhendo, cuidando de nós. Sempre, sim, pode falar. Estou te ouvindo. E Ele está ali te contemplando, Ele está cuidando de você. Você crê que Ele está cuidando de você? Glória a Deus.
Por mais duro que sejam as nossas noites e choros, Ele ouve atentamente. Quantas vezes já fomos dormir chorando, seja por qual motivo seja, mas Ele está ali ouvindo. Ele está sempre ali para nos ouvir e caminhar ao nosso lado. Quantas vezes a caminhada da vida achamos estar só, mas em todos esses momentos Ele está ali te ouvindo. Quando chega no versículo 16 e 17, ele diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles estavam decepcionados, tristes, sem esperanças, desolados, e seus olhos estavam fechados e não conseguiam enxergar a quem? A Cristo. Meu Deus! Eu fico... Da primeira vez que eu li esse texto, foi uma situação muito complicada para mim, e Deus falou assim: é assim que você está. Você está na caminhada, mas você não está enxergando que eu estou aqui do seu lado. E quantos de nós estamos assim? Estamos dentro da igreja ou fora da igreja, caminhando com Cristo, mas não percebemos que Cristo está ali conosco. Venha, meu irmão, pode trazer. Não perca a sua bênção, não. Obrigado, mesmo. Quantos de nós estamos assim? Caminhando. Somos crentes profissionais. Toda quarta, falando da Adonai, toda quarta, todo domingo de manhã e todo domingo à noite, eu estou aqui para bater o meu ponto. Olha, pastor, eu vim, viu? Olha, pastor, eu estou aqui. Eu sou assíduo. Mas a presença em si, ela é bom? É. Mas será que... Hoje, pela tarde, estava conversando com minha esposa. Eu gosto de ir soltando para ela, né? Aos pouquinhos, assim, as palavras que Deus vai me dando. Compartilhando com ela. E aí, quantas vezes nosso coração está aqui, ou nosso corpo está aqui, mas o nosso coração e a nossa mente está longe, está nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Ai, meu Deus, quando eu chegar em casa, tem que fazer comida para aquele marido, a marmita dele, oh, meu Deus. Ó, começa a reclamação. Aí começa a reclamação e o pensamento longe. O corpo está aqui. Deus está falando, ministrando no louvor, na palavra. O próprio momento de comunhão, da ceia, Deus está falando. Deus mandou a bênção, deu a palavra. Mas você perdeu. Não sei por que eu me lembrei aqui agora de um texto que diz, não sei o endereço. Diz assim: muitos me louvam, né? Só dos lábios. Mas o coração... Muitos de nós estamos assim. Observe que o próprio Cristo, ele diz o quê? O texto, né? Ele percorreu de Moisés até os profetas presente, falando, dizendo, ó, eu já estava lá. Desde lá, quem tem vindo para a EBD tem aprendido. Desde lá, já estava falando sobre mim. E aí Jesus ouve, mas chega um momento que Deus vai parar de ouvir. E ele vai começar a falar. Eu tenho uma leve impressão que a maneira como ele falou aqui não foi uma maneira... Não sei se é só eu que tenho essa impressão. Eu não sei... Quando ele diz, um texto mais à frente, ele diz assim... Ele diz, como vocês custam a entender, como demora a crer em tudo que os profetas falaram. E tem uma exclamação aqui no final, pelo menos na minha tradução. Eu tenho uma leve impressão de que aquele não falou com muito bom humor, não. Você vê que nos textos anteriores tem coisa de humor, né? Ah, vocês estão falando de quem? Ele dá uma de inocente, né? Mas chega aqui a um ponto que ele não tem mais esse bom humor, essa paciência. E aí ele vai falar. E Deus vem falando ao longo do tempo com a sua igreja. Chamando a igreja para despertar, para acordar, para o que de fato importa. Deus deu uma ordem, deu uma palavra para o seu povo. Os dias difíceis, onde desacreditamos que não haverá saída, nos leva a becos, realmente
não encontramos saída. Ficamos estagnados de forma que as coisas perdem sentido para nós. Se eu ficar acreditando, não tem saída, não tem solução. Se eu ficar assim, ei, pastora, me ajude. Se eu ficar assim, realmente, não tem problema, oh, meu Deus, não tem mais jeito não. Não vai resolver. Eu, pelo menos, não tenho uma visão diferente. Eu gosto de ter uma visão mais positiva. Pelo menos eu tento trabalhar isso dentro de mim. E aí eles estavam ali tristes. Mas mesmo assim o Senhor ouviu e tentou de alguma forma consolá-los na caminhada. Versículo 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles estavam esperando que iria trazer redenção a Israel. Às vezes não compreendemos aquilo que está ao nosso redor. Não entendemos a maneira com que Cristo age. Perdemos algo valioso que temos dentro de nós, chamado esperança. Jesus veio para dar vida e vida em? Ele veio para trazer esperança ao seu povo, a cada um de nós. Deus tem esperança para o seu problema, meu irmão, minha irmã. Ele está te ouvindo e está te dizendo, filha, filho, tem solução para o seu problema. Ele é a solução para o seu problema. Ele está ali, ó, me ouça, me veja. Os olhos do entendimento deles estavam cegados, fechados. Jesus é a solução para o problema. E a partir dele, ele vai tratando todos os outros problemas. Estes homens tinham depositado sua esperança em Cristo e sua ressurreição, mas como não viram acontecer, perderam a esperança, perderam aquilo que os dava razão em servir ao Senhor. Quantos de nós na caminhada, 10 anos, 50 anos, 30 anos, 100 anos na caminhada, está ali orando, meu Deus, eu vou orar para meu filho se converter, Jesus, pai de Cícero, ajuda aí para meu marido se converter, para minha mãe se converter. Hoje de manhã, quem veio para a BD aprendeu, quem não veio não aprendeu, me desculpa aí. Tem que ter um professor aqui, né? Tem que aproveitar. A gente aprendeu hoje na EBD que Cristo, o Espírito Santo foi derramado não só entre os discípulos, que foram aqueles escolhidos por Cristo, mas Cristo tinha sido derramado também na casa de Cornélio. E quando Pedro, né, pastor, chega lá, ele, como é que pode isso? Aquele povo também tem Cristo? Pois é. Aquele povo que você está orando, achando que ainda não tem Cristo, talvez ele tenha até mais Cristo do que você. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, sua mãe ainda não é cristã, e não sei o que. Aí eu deixo a pessoa falar, dou corda. Aí eu falo assim, quem te disse que ela não é? Talvez ela seja mais cristã do que eu e do que você. Só porque ela não vai à igreja? Então, olha os preconceitos que tem dentro de nós e que Cristo está vindo para tirar de dentro de nós. Nós não temos que olhar para os defeitos e os problemas do outro. Eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que enxergar Cristo no meu irmão. Foi isso que o pastor Danilo disse aqui, na ordenação de Silvana. Eu vou olhar para Silvana, rapaz, não é por muito falar que seremos? Eu tenho que olhar para cada um do irmão e ver Cristo nos irmãos. Quantas vezes eu e você perdemos a esperança, esquecemos que Ele é quem nos resgatou, Ele nos salvou, parece até, estava escrito, viu? Parece até o trecho da música, apesar que eu gosto muito dessa música. Ele nos resgatou e nos salvou. Sempre que buscamos tomar atitudes por nós mesmos, estamos fadados ao fracasso. Cantamos e vivemos dizendo que nossa esperança está em Cristo. Então, depositemos nossa esperança nele.
Todo domingo, toda quarta, cantamos e ouvimos que a esperança está no Senhor. Aqueles homens caminharam com o Senhor, ouviram de Deus, do próprio Deus encarnado. Muitos chegaram a dizer, né? Não vou te negar. Muitos chegaram a fazer promessas a Deus. Não, jamais eu vou abandonar esse Deus. Está na caminhada só por estar, mas na prática não se deixou ser transformado pelo Espírito lá no seu íntimo. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos trate por inteiro. Nós precisamos nos entregar por inteiro ao Senhor, sem reservas. Dizer, Senhor, tome aqui, ó. Esse aqui é o meu problema, é a minha luta, é a minha dificuldade. Deus, eu tenho sim ódio daquela pessoa, mas o Senhor tem ensinado que eu preciso passar a amar aquela pessoa. Então me ajude, Senhor, na caminhada. Temos feito isso? Não precisa responder, pelo amor de Deus. Isso é para cada um dos irmãos refletirem. Será que de fato na caminhada eu tenho permitido ser tratado pelo Espírito Santo de Deus? Algumas pessoas levam tempo, outras pessoas é resistência mesmo. Tem pessoas que, é o agir de Deus. Deus não quer que aquela pessoa seja naquela hora, naquele tempo, aquele jeito. Mas tem outras pessoas que são resistências. Eu não, que nada. Eu vou aceitar fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não, porque fulano tem um gosto assim, assado. Eu tenho nada a ver lá com o gosto de fulano, e não sei o que, eu tenho a ver comigo. Quando algumas mulheres da minha vida, não vou ficar citando nomes, chegam para mim, aí se reúnem e começam a falar da vida alheia, e aí me chama, eu falo assim, eu não tenho tempo de cuidar da minha vida, vou cuidar da vida dos outros? Não vou, não. Às vezes nós perdemos muito tempo tomando conta da vida dos outros, e a nossa vida está lá se esvairindo, se perdendo, dispersa, morrendo. Não é? Nós precisamos cuidar da nossa vida. Como é que eu estou na caminhada? Eu estou olhando para as dificuldades, para os problemas, ou tenho olhado para Cristo? Firmes em Cristo. Estava em casa e cheguei, fui ouvir a palavra de Silvana, e Mirela mesmo veio, quando meu filho, meu Deus, chega a me arrepiar, e eu sentada, seu glória a Deus, eita, Jesus é lindo, que palavra, aí a palavra. Aí eu falei assim, não, vou falar com Silvana. Aí Silvana, é problema seu do Espírito Santo. Eu falei, valeu, minha pastora, muito obrigada. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu amo essa palavra. Eu falo direto com minha esposa. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quem é a sua esperança, meu irmão? Porque para mim, a minha esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha esperança. Nós precisamos depositar nossa confiança e esperança em Cristo, não é em homens. Homens nos enganam, mentem. Nós temos que confiar no Senhor. Já diz o salmista, muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós quem? Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo quer encorajar cada um dos irmãos a ter esperança no Senhor, ainda que para você o seu problema seja impossível de resolver, mas Jesus, Ele é o Deus do impossível. Ele venceu a morte lá na cruz. É para a cruz de Cristo que temos que olhar. Quando nós olharmos para a cruz, temos que ver a esperança. Temos que ver o arco-íris brilhando no céu. A mensagem do arco-íris, que o Senhor trará esperança para o seu povo, a salvação. Ele é o arco-íris, Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo, que Ele vai nos dar vida, e vida em abundância. Esta mesa linda,
é um sinal de vida e vida em abundância. Nós precisamos ter isso em nossas mentes. Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como eu disse, né? Jesus, uma hora, ele para de falar, ou para de ouvir e vai começar a falar. Depois de nos ouvir, ele, por meio da sua palavra, vem nos ensinando, nos dirigindo, nos corrigindo e mostrando seus princípios. Interessante que, nesse momento, muitas vezes, temos a condição de entender que ele é quem está instruindo, mas somos cheios do Espírito de maneira a qual somos completos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, aquele vazio existencial que tinha dentro de nós, ele vai aos poucos, ou até mesmo imediatamente, indo embora. E vamos buscando ao Senhor. E ali o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Ele vem, ocupa aquele espaço e ensina, meu filho, está na hora de você ir numa consulta médica. E no SUS, exaltamos o SUS hoje aqui pela manhã. Como foi? O Espírito Santo agindo na sociedade. Nós precisamos também enxergar isso. E aí o Espírito Santo vai falando, meu filho, está na hora de você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Meu filho, larga esse preconceito com a medicina. Meu filho, minha filha, procure ter uma amizade mais sadia. A segunda parte para mim, do meu título, com quem você está indo? Observe que tinham dois. Os dois estavam cegos. Às vezes você está numa companhia que não está lhe levando para um bom caminho. Está um cego guiando o outro. E aí? A culpa vai ser de Deus depois? Não. Com quem é que eu estou caminhando? Ô Espírito Santo, me mostra. Com quem que eu devo caminhar para poder crescer? E com quem eu vou caminhar para fazer? Para eu ser instrumento que também vejam o Senhor. Para que eu ajude que vejam o Senhor. O apóstolo João descreve, se não me falha a memória, relato de Jesus, Quando Jesus, se não me engano é a oração, Ele diz assim, quando é que seremos conhecidos, Quando vocês forem um. É mais ou menos assim o texto? Me corrija se eu estiver errado. 3:35, pastor aqui já. 13:35. Então, como é que o Espírito Santo, como é que você não quer que seu pai, sua mãe, seu marido, seu amigo, seu não sei quem, veja Jesus? Às vezes a gente acha que fazer a pessoa se converter é simplesmente vir trazer a igreja, Há muito tempo, graças a Deus, o Senhor me libertou disso. Não, eu sou igreja com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Eu vou levar Jesus até elas. Eu sendo Jesus na vida delas. Jesus é amor, é escuta, é carinho, é cuidado, é acolhimento. Você, eu, temos sido Jesus nos lugares onde nós passamos, nessa caminhada da vida? Precisamos refletir sobre isso. Jesus permite que cheguemos em Emaús, lá distante do seu propósito. Ele se revela para nós e nos direciona ao caminho de Jerusalém. Chegar a Emaús é como chegar ao fim do poço, chegar a um lugar onde não vemos mais saída, mas lá em Emaús, no final, onde tudo parece estar perdido. Quando tudo está perdido naquela cruz. Aí Jesus vem. E aí você vai sentir seu coração arder. Tá, glória.
Eu gosto dessa parte, quando eles dizem, né? Quando ele falava, você não sentia o nosso coração arder? Irmão, isso aqui é forte. A Bíblia nos orienta que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus, ele é o sumo pastor. Você tem sentido sua vida muito monótona, muito parada, muito não sei o quê? Vai ouvir a voz de Deus, que você vai sentir o Espírito Santo ferver dentro de você. Recentemente, no YouTube do nosso... Quem está assistindo aí, por favor, se inscreve lá no canal. Aqui no canal, né? No YouTube, uma mensagem do pastor Danilo, que foi de um aniversário da igreja. E aí eu estava no trabalho, ouvindo. Eu não tinha ouvido, apesar que eu que botei lá, mas eu não tinha ouvido. E quando eu fui ouvir, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falou dentro de mim fortemente. Ele falando, né? É uma espiritualidade eletrizante. Rapaz, eu estava na portaria do trabalho, eu só faltei pular e sair rodando. Glória, é fogo puro. Então o Espírito Santo vai aquecer o seu coração. Você que está aí desanimado, cabisbaixo, triste como esses homens. Meu Deus, não tem mais jeito para a minha igreja. Oh, meu Deus. Vá orar, irmãos. Vá ouvir a voz do Espírito. Que o Senhor vai aquecer os corações. E você vai começar a enxergar. Essa cegueira que está nas suas vistas, ou na vista dos seus irmãos, vão cair por terra. E o Espírito Santo vai fazer você ir para o caminho certo. O caminho de esperança, de alegria e de vitória. Porque é isso que Cristo tem para nós. Porque Ele é um Pai que cuida. E o Pai, como cuida, Ele quer o melhor. O versículo 30 e 31, 30 ao 33, é um versículo que eu aprendi de uns 10 anos para cá, que é o relacionamento, a comunhão. O pastor Paulo Júnior Borges fala que é o relacionamento de mesa. Né? O relacionamento que é o momento da comunhão. E o relacionamento de mesa, comunhão, ele não é simplesmente a comida em si. Porque comer, muitos podem comer até com o inimigo. Né? Tem gente que dorme com o inimigo, infelizmente. E aqui cabe um alerta a você que está nos assistindo. E quem estiver aqui presente, abra teu olho. Né? Denuncie o inimigo para a polícia. Certo? Vale deixar esse recado, né, pastor? É sempre bom. Às vezes a gente está, assim, convivendo com o inimigo. Mas só que o relacionamento de mesa, essa comunhão que o Espírito Santo quer nos trazer é diferente. A comunhão, nós temos uma coisa em comum, que não é o ódio. Isso, o Espírito Santo nos aparta. Ele não veio para pregar ódio. Briga, contenda? Não. Pelo menos eu não aprendi assim, não tenho aprendido. Ele veio para unir as pessoas, trazer esperança aos nossos corações. E o relacionamento de mesa, o que acontece do versículo 30 ao 33, é isso. Vocês vão observar, vamos ler. Versículo 30. Quando estavam aonde? Aonde? Digam comigo. Eles estavam na mesa. E o que aconteceu na mesa? Jesus, que até então aqueles dois homens não sabiam que era ele pegou o pão, partiu. Nós iremos fazer isso, e eu creio em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar no nome de Jesus, todos que aqui estiverem presentes, participarem dessa ceia, se por algum motivo estiverem com a mente encobertas, no momento e neste momento a tua palavra, Senhor, serão descortinados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e verão e terão seus corações queimados pelo teu Espírito, e terá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, verá, Senhor, a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. E é isso que esses homens viveram. O próprio Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, e distribuiu. Partilhar. Partilhar o que, irmão Gustavo? Partilhar a vida.
Minha esposa diz que eu sou prefeito, que eu gosto de falar, eu gosto de apertar muito todo mundo, gosto de ouvir as pessoas. Nós precisamos partilhar a vida, sentar, conversar, ouvir o outro. E no momento certo também seremos ouvidos, que às vezes somos tão egoístas, né, que só queremos falar. Mas o Espírito Santo nos chama para o lugar de escuta. Meu filho, ouça a Silvana, ouça a Cláudia, ouça Israel. E vá ouvindo. Ouça. E deixa que o resto eu faço. Mas ouça. A gente vai ouvindo. E aí ele parte o pão, dando graças. Então os olhos deles, aconteceu o que, irmão, nesse momento? Os olhos deles se abriram. Que maravilha. Os olhos deles se abriram e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Jesus, ele tinha um propósito naquela caminhada. Ele viu que os 11 estavam lá em Jerusalém. Ele falou assim, desses daqui eu cuido depois. Depois os irmãos podem ler os versículos seguintes e os outros evangelhos, que vão ver. Ele falou assim, daqueles lá eu cuido depois, mas agora eu quero cuidar de vocês aqui na caminhada. Porque eles, pelo menos, ficaram em Jerusalém. Ruim ou bom, pelo menos alguma coisa deu para salvar. Mas tem uns aqui que estão indo para o caminho que eu não quero. Que caminho é esse? O Espírito Santo já está falando e vai falar mais especificamente ao coração de cada irmão. Eu não estou aqui para dizer o que é o que não é. Quem tem que falar é o Espírito Santo. E aí, Jesus falou assim, não, deixa eu ir logo naquele caminho, que tem 2 que estão se perdendo. E foi profetizado, foi dito, né, que nenhum meu eu deixarei para trás, né, eu iria abandonar. Então, tudo que foi dito a respeito de mim tem que se cumprir. Então, deixa eu ir lá em busca daqueles. Pronto, aí ele foi lá, buscou aqueles 11. Depois que ele fez o serviço que ele tinha que fazer, ele disse, não, agora eu posso ir embora e ir lá cuidar dos outros. Observe que Jesus sempre está cuidando de nós. Ele não quer que a gente caminhe pelo caminho errado e nem chegue no fim do poço. Perguntaram-se um ao outro, recebeu a visita dele, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos. Mateus 26, 26. Eles já tinham vivido isso. O que isso quer dizer? Um relacionamento de intimidade. Nós precisamos mergulhar mais em Jesus. Ser mais profundos em Jesus. Caminhar literalmente com Ele. Na alegria e na dor. Compartilhar a vida. Não só para sentar à mesa e comer o pão e encher a barriga, mas também para botar a mão no arado e não olhar para trás. Nós precisamos encarnar essa palavra em nós. Nos relacionarmos uns com os outros. E apoiar. Foi lindo. Silvana aqui pela manhã, fazendo a declaração dela a respeito de Israel. Eu tenho uma aliança contigo. Isso é forte. É uma pessoa que compartilha da mesa, mas também está com a mão no arado. Com quem você tem caminhado? Se você pedir um socorro a alguém aqui e agora, quem você vai lembrar? Isso é importante. A primeira pessoa que vem à nossa memória é aquela pessoa que come o sal junto com a gente. Que não caminha somente uma légua, caminha 2. Jesus é essa pessoa, óbvio. Mas só que ele diz que a relação dele não é só assim. É também assim. Com quem tenho me relacionado? Essas pessoas têm me levado a crescer em Cristo? Ou têm me levado a voltar para trás?
a regredir. Durante a última ceia, Jesus fez exatamente a mesma coisa. Deu graças, repartiu e entregou o pão aos discípulos. Essa atitude se repete em outras ceias mencionadas nos evangelhos. Ou seja, era um costume de Jesus fazer isso exatamente quando ele faz. Os discípulos reconhecem. Eu sei, por convivência, parti a mesa e também as lágrimas, quando minha esposa, só no telefone, estava na casa de minha mãe, ela no trabalho, aí eu, amor, aí ela, tal, aí eu, minha mãe, estou indo para casa, fui. Ela, o que foi? Mirela não está bem. Ela não me disse que não estava bem. Mas a fala dela, o tom de voz dela, a convivência, o compartilhar a vida, vai me fazer ver e ouvir coisas que mais ninguém vai poder. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, os homens andaram com Jesus por 3 anos. 3 anos é muito tempo. Será que eles não iam perceber? Ali foi a última cartada de Jesus. Ele falou assim, rapaz, eu ouvi eles. Aí depois eu me estressei. Fui mostrar a eles na palavra, né? Que tem muito crente que é assim, a Bíblia diz, está na palavra, está escrito. Mostrei a eles. E mesmo assim não ouviram, ele falou assim, não, peraí, eu vou ter que apelar. Jesus apelou. Ele falou assim, não, eu vou para a última cartada. Assim, brincadeira, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, é aquilo que eu estou falando. Aí ele disse, não, vou dar minha última cartada. Se eu partir o pão, eles não perceberem que sou eu, andando comigo 3 anos, aí está difícil. Jesus partiu o pão. E eles viram. Por quê? Mais do que palavras, são as ações. Não adianta eu só ficar para minha esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se eu não chegar em casa, aqui vale para os maridos e aqueles que estão nos assistindo. Chegar para minha esposa, dizer, ô meu amor, eu te amo, eu te amo. Aí eu chego em casa, não lavo um prato, não varro a casa. Aí depois eu fico cobrando, mulher, cadê a comida que não está pronta? E minha roupa? Não é assim, irmãs? Cadê as irmãs agora? Hein? As irmãs estão dando risada, eita. Momento de glória das irmãs aí, estou sentindo, é Deus falando, eita. Aí as irmãs, é só vitória, é Jesus falando. Então não adianta. Queremos ver ações. Queremos ver ações, atitudes. É isso que nós precisamos ver. O que nos une, o que nos fortalece, não são palavras. Não é por muito ouvir que sereis ouvidos. Foi Jesus que disse. Ou eu estou errado? Então, Jesus já deu todo o caminho, o segredo, para a gente. Ele disse, ó, vocês chegam lá, onde vocês forem, falem do seu jeito sobre mim, mas não fique falando muito não, que nem eu também gosto de ouvir muito. Eu prefiro que vocês façam. Façam, e as pessoas vão ver eu em você. Vocês em comunhão, juntos, sendo um, as pessoas também vão ver. Então Jesus está falando mais sobre uma atitude do que sobre uma palavra. A palavra já nos foi dada, que é Cristo Jesus. Hebreus 1, o versículo agora me fugiu. 1 e 2. Fazer igual seu irmão. 1 e 2. Jesus é a palavra. Ele já falou, como ele mesmo diz, né, sobre todos os profetas, de Moisés até o presente. E até hoje ele continua falando. Mas ele quer ações, atitudes suas no reino dele. Estes homens estavam abrindo mão de tudo que viram e viveram com Cristo, somente porque não tiveram paciência de esperar o milagre acontecer. Mas no decorrer do caminho, quando o estranho pregava para eles, eles sentiram algo mudando dentro deles. Este momento, como esse, disseram, como não percebemos antes? O arrependimento, né?
Cristo está nos chamando para levantar de onde estamos e ver que Ele é a nossa força, nossa esperança. E diferente do ditado popular que diz, a nossa esperança é a última que morre. Não. O nosso ditado é, a nossa esperança não é a última que morre, mas é essa que vive para todo sempre e venceu a morte. Glória a Deus. Logo, a característica do Evangelho em nós é nos tirar da comodidade e nos levar a pregar e nos levar à vida, ao Espírito de Deus queimando dentro de nós. É o Evangelho de Deus em nós, através de nós, na sociedade, em nossa comunidade. A irmã Lúcia estava dizendo aqui hoje, eu luto pelos meus direitos. É o Espírito Santo de Deus agindo nela e através dela. Lute como uma menina, lute como uma mulher, lute como uma idosa. Irmã Lúcia estava contando aqui relatos dela, e ela luta, aguerrida. Lute o Espírito Santo através de você. Amém?